Bonjour, pessoas! Hoje nós vamos explorar esse eclipse que acontece em Libra. Lembrando que os eclipses eles não são analisados de forma isolada e nem muito só relativo ao dia em que eles acontecem. Na realidade, a gente já está nessa ênfase do eclipse. Eclipses são marcos de movimento e de mudança, porque perceba, né? Nós temos uma luz que é visível e que de repente dá um tilt, né? Dá um switch, uma mudança, tá? No contexto. Então, a gente tem, né, conectado a esses eclipses, esses fatores, né, de ajuste, de mudança, vai depender do seu mapa, né, e se para você também é relevante, tá, em qual é o eixo que está acontecendo, o eixo de Áries e de Libra. Nós temos ele parcialmente visível no Brasil, então em astrologia coletiva, que é a mundana, tem uma referência de que o eclipse, onde ele é visível, é onde a gente percebe os efeitos do eclipse, tá? Mas aqui a gente foca em astrologia natal para a gente aprender a olhar sempre no nosso próprio mapa, né? Afinal, a gente tem ou não poder de decisão relativo a algumas coisas do coletivo. Aí eu já me questiono muito sobre isso. Então, o que a gente pode fazer com o que tem relativo à nossa vida, né, e o nosso poder de ação. Então, nós vamos explorar esse eclipse, ele acontece, então, é um eclipse solar, então, como a gente sabe, os eclipses solares, eles são eclipses de lua nova, no grau 10 de Libra, tá? Ele faz parte de uma família, né? Os eclipses, eles não acontecem de maneira isolada. Então, eles vão acontecendo há 18 meses dentro de um eixo, nesse caso, o eixo de Libra e Áries, tá? O eclipse é um eclipse de nó do sul, tá? Porque a gente tem o nó do sul no signo de Libra e a gente tem o nó do norte no signo de Áries. Ele faz parte de uma família maior, tá? Que varre a Terra, né? De cabo a rabo, que é a família 144, tá? Então faz parte de um processo aí para quem quer avaliar dentro do coletivo, né? Se para você é relevante, Neme, como que eu sei que é relevante? Você tem, de repente, um planeta pessoal próximo ao grau 10 de Libra ou em pontos de visibilidade, né? Lembra que o aspecto, ele só quer dizer se eu enxergo ou não enxergo, tá? Aspectos ptolomaicos, né? Então, tá fazendo conjunção, eu tenho minha Vênus a 10 graus de Libra, eu tenho o meu Mercúrio a 9 graus de Libra. Então, ok, as questões desse planeta também são trabalhadas nesse processo de movimento e de mudança dos eclipses, né? Ou sextil, trígono, quadratura, oposição, tá? A gente geralmente percebe mais oposição, conjunção e quadratura, tá? Sutilmente, dependendo das condições do mapa também, às vezes tem muitos pontos ali pegando, então a gente percebe também, às vezes, um sextil e um trígono, embora na prática eu perceba eles como um pouquinho mais sutil, né? E outro ponto, né? Nem tudo é relevante para todo mundo o tempo inteiro, porque a astrologia ela é individualizada. Então a gente tem que ver, por exemplo, você está este ano com algo relativo a esse eixo com uma certa ênfase. Nossa, a minha casa profectada, né? O meu signo ativo é Libra, né? Eu tô com ascendente da Revolução Solar a 10 graus do signo de Libra, eu tô com o meio do céu. Então, sim, para você pode ter mais relevância. Neme, minha lua progredida está exatamente no grau 10 de Libra, é relevante? Também, tá? Aí você cruza as técnicas preditivas que você usa, eu ensino isso a fazer essa análise no curso de preditivas, inclusive a gente abre agora uma turma em outubro, vou deixar aqui a descrição para quem quiser participar, tá? Então, primeiro de tudo, a gente tem que olhar que a possibilidade está sempre na promessa natal, tá? Então, eclipses são marcos de movimento, de mudança. A gente tem um eclipse de nó do sul, né? Então, aquela coisa, deixa aí, deixa para lá. E a gente foca sempre nos desenvolvimentos ali do nó do norte, tá? Bonitinho falar eclipses, nem sempre são movimentos suaves, tá? Vamos pensar na questão do fundamento da visibilidade da luz. Imagina você estar lá olhando para o sol que aquece, né? Que dá vida à Terra e de repente, pá, não enxerga uma parte dele, fica meio estranho, né? Existe uma alteração do fluxo normal das coisas, tá? E isso se refere, então, simbolicamente àquela posição que envolve o mapa. Lembrando que nós temos que olhar sempre tudo que está envolvido. Então, em qual casa acontece no seu mapa? É a casa 10 de carreira? É a casa 2 que é de finanças? É a casa 3 de saúde? É a casa 7 de relacionamento? É a casa 11 de grupos sociais e ganhos, tá? Então, depende do contexto. Além da casa, ver, claro, como eu falei, se tem planetas ali. Nossa, Ney, me pegou o meu Mercúrio rege a 7. Então, mesmo não acontecendo na casa 7, quer dizer que pode ter uma conexão com as relações? Com certeza. Tudo que bate o regente de uma área tem conexão com a área que ele comanda, tá? Neme, não tenho nada em Libra, tá? Mas é a minha área profectada do ano. Tem relevância? Com certeza. Às vezes um eclipse deste ano tem mais relevância para você do que o da outra revolução solar, de repente, no ano passado, que não tinha relevância, né?
Então, a gente tem que entender sempre aquela contextualização de possibilidades de acordo com a promessa natal. A gente tem que entender, claro, o escopo, né, do eclipse, o que ele traz, tá? Mas aí ver qual é a conexão, né? O que é análogo ao mapa que a gente está avaliando. Se tem também ou se não tem. Às vezes tem uns que são mais suaves, nem são tão relevantes. Enquanto outros vêm, né, com ênfase, tá? Bom, o que a gente vai avaliar aqui, então, acontece literalmente no dia 2 de outubro, mas perceba que a gente já pode perceber até um mês antes esses movimentos, tá? Até um mês depois, dependendo aí do seu mapa, tá bom? E existem conexões temporais, né? Então, esse eclipse, ele faz parte dessa família 144, tá? Ó, se você já for uma pessoa como eu, que tem uma certinha idade, né, os 45, em 1988 nós tivemos um eclipse ligado a esta mesma família, embora não estivesse no mesmo eixo, né? Você lembra de alguma coisa? Que idade você tinha? Nemizinha aqui tinha o quê? 9 anos de idade. O que estava acontecendo na minha vida? Tenho referência? Tem algumas coisas vagamente que eu lembro. Tá, depois nós tivemos da mesma família 2006. Aqui para mim já estava numa fase adulta, né? Morava fora, lembro realmente o que aconteceu aqui em 2006. Aí a gente tem o deste ano e depois o próximo desta mesma família, tá? É lá em 2042, tá? Então a gente tem marcos de processo, de mudança, né? Aqui a gente não tem no mesmo eixo, ó, tá percebendo que a gente tem aqui com Virgem, né? E a gente tem aqui com Libra nos anos, né? Então, aqui observar muito esse grau, tá? Aqui a gente avaliaria, eu gosto mais de avaliar ao invés de termos de pessoa, né, física, olhar mais no coletivo. É bem interessante a gente ver o que estava acontecendo aqui em termos, né, de mundana, de astrologia mundana, para quem gosta da pesquisa, tá? Observar nessa correspondência da família que o eclipse faz parte. Então, qual é o impacto, né? Se eu tenho um eclipse acontecendo aqui no grau 10 de Libra, tá? Você vai ver, você tem alguma coisa por volta, né, do grau 10 de Áries? Impacto grande, né? Sagitário por sextil, sextil é sutil, é benéfico, mas é muito sutil, tá? Mas dependendo da condição do mapa, a gente pode perceber. A gente tem uma quadratura, então, com Capricórnio e Câncer, tá? Você tem alguma referência, né? Por exemplo, vou dar um exemplo do meu mapa, né? Eu tenho um eclipse em Libra. Nossa, não tem nada em Libra. Então não é tão relevante. Só que eu tenho o meu Marte em debilidade, e lembra que a área onde acontece esse eclipse é uma outra debilidade de Marte, né? A 9 graus. Então, muito próximo. Eu ainda tenho a 10 graus o meu Mercúrio em Leão, sextil. Então, eu tenho alguns pontos que pegam sim, tá? Eu tenho uma mudança que, depois eu vou falar da conexão temporal, ela pode acontecer, ela pode não ser muito agradável, como não foi, mas ela pode trazer um bom resultado depois, né? No fechamento desse eixo dos eclipses, ainda que de uma maneira um pouco sutil, tá? Então, eu quero que você observe, tá bom? O que você tem dentro do eixo de Libra e Áries, principalmente próximo a esse grau 10. Neme, próximo quanto, tá? Eu diria para um eclipse mesmo, para pegar a questão do planeta mesmo, que está tocando, né? 5 graus, 3 graus. Na realidade, assim, quanto mais próximo, mais ênfase você percebe, tá? Mais de 5 eu já acho um pouco. Fica um pouco meio especulativo, tá? Mas só de estar acontecendo dentro de um eixo já traz um pouquinho de relevância. E é óbvio que você também vai ter que conectar. Se nós estamos falando de Libra, quem que comanda tudo que acontece em Libra? Onde que está sua Vênus natal, né? Então você vai olhar aqui, poxa, eu tenho planetas, por exemplo, a 10 graus de Câncer. Opa, então esse eclipse tem uma conexão de quadratura, tá? Eu tenho planetas a próximo a 10 graus de Capricórnio. Tem a outra quadratura também, tá? Aí entender essa natureza que pega. É uma natureza, por exemplo, dentro das qualidades, né, primordiais para você entender até de dignidades e debilidades, né? São planetas maléficos, são planetas benéficos. Algum deles está como um comando deste ano ou não, né? Tem uma relevância para o período que você está avaliando ou não, tá? Porque tem mudanças aqui que, na realidade, elas já vêm vindo. Porque lembra que eu falei que esses eclipses, eles vêm acontecendo dentro de um eixo? Aí eu quero que você pense sobre a sua vida. Porque a astrologia é sobre a vida, tá? O que estava acontecendo, então, na sua vida? Teve alguma mudança lá no segundo semestre de 2023, ali principalmente final de... Já na metade de setembro, mas principalmente outubro, início de novembro? Teve alguma decisão? Teve alguma mudança significativa? Teve alguma coisa que aconteceu, mas ela ficou meio que mal resolvida de repente, sabe? Aí depois a gente teve o outro eclipse de novo nesse mesmo eixo, no final de março, em Libra, e depois a gente teve a conexão de Libra para Áries, então abril também.
Teve alguma decisão? Teve algum assunto conectado, de repente, ao processo de mudança que você ficou sabendo ou que teve impacto para você? Foi tenso ou fluiu? Teve alguma decisão, né? Teve ou não teve? Aí agora você vai observar o que veio se desenvolvendo e que culmina agora nesse eclipse de outubro, e aí depois a gente tem aquele fechamento, estopim final lá entre março e abril do ano que vem, que a gente, além de ter o último eclipse em Áries, né, a gente vai ter a retrogradação de Vênus, retrogradação de Mercúrio praticamente ao mesmo tempo, nessa cúspide justamente ali de Peixes e Áries, tá? Então é legal a gente avaliando a vida para ver, né, o que se percebe. Relacionamentos que terminaram. Ah, mas é relacionamentos porque é Libra e a Libra é casa 7? Não. É porque a gente tem essa questão de associações muito ligada a Vênus, né? Teve alguma conciliação, né? Ou algum processo, né, de acordo, por exemplo, tá? Mas veja principalmente o que tem de referência no seu mapa. Onde está acontecendo, onde está a regência, se toca pontos específicos e o que esse ponto específico né, mostra. Nossa, tocou a minha lua, mas não, sei lá, tá lá na 10, mas a minha lua rege a casa 4 e eu mudei de casa. É porque a lua tem uma questão de mudança e ela tá literalmente ligando para casa de imóveis, tá? Então, eu sei que é um pouco complexo, mas é importante a gente sempre analisar com a prerrogativa do mapa que a gente tem na frente. O meu é uma coisa, o seu é outra, da sua tia é outra, tá? Então, sempre se questione. Primeiro de tudo, é relevante para mim? Nossa, eu tenho estélio em Libra. Tudo no primeiro decanato. Então, para você, é relevante, tá? Ah, eu estou numa profecção libriana. É relevante. Ascendente da Revolução Solar tá lá 11 graus de Libra. É relevante, né? Eu tenho minha Vênus domiciliada em Libra no grau 8. É relevante, tá? Não só para os assuntos venusianos dessa área de Libra, mas também para os assuntos de Touro, que essa Vênus comanda, certo? Então, entender se é relevante, o que representa na sua promessa natal, tá? Tá na casa 1, é a tua jornada de vida, a tua motivação primária, seu corpo físico, sua aparência, né? Tá na casa 2, finanças, dinheiro, din-din, como que você está gastando seus recursos, como que você está administrando, como está o seu metabolismo, né? É a casa 3, irmãos, pessoas próximas a você, viagens, estudo rápido, tá? É a casa 4, imóvel, propriedade, lar, mudou de casa, mudou de cidade, quer mudar, né? Começou, mas não conseguiu, né, fechar. Teve alguma mudança no âmbito familiar, né? Na relação das pessoas ali, da família. Casa 5, filhos, tem, não tem, quer ter, tá decidindo ter, ficou na dúvida, né? Tá desenvolvendo algum projeto criativo, né? Tem alguma coisa de habilidade, tem algum hobby que você quer de repente monetizar, mas você tá pensando, será que vai dar certo esse negócio? Vale a pena arriscar, né? Às vezes decidiu, ponderou, não continuou, às vezes agora vem esse momento de você olhar para isso de novo, né? Contatinhos, ainda tá nos aplicativos, ainda acredita no amor? Algumas pessoas ainda acreditam, né? A casa 6 é do trabalho, da rotina, do cotidiano, do dia a dia, da saúde, né? Como que tá a sua saúde? Teve alguma questão de saúde nesse processo lá desde do ano passado? Às vezes a pessoa também ela começa a olhar para essa área com outros olhos, já que tem essa mudança. Nossa, tô zoado aqui, hein? Tá na hora de eu, né? Às vezes esse chamado vem porque a gente também é um pouco inconsequente, né? O eclipse geralmente ele vem com às vezes uma questãozinha um pouco nefasta, né? Como que tá o ambiente de trabalho? Fofoquinha diz que, né? Como que tá, assim, como que você produz, né? Porque a casa 6 também é como eu trabalho, né? Que tipo de trabalho eu faço, como eu executo o meu trabalho, tá? Você emprega pessoas, casa 6, você tem pets de casa 6, né? Nossa, meu pet estava com um probleminha e agora voltou de novo. Pode ser uma coisa assim, tá? Casa 7, casamento. Nem não sou casada, tudo bem, parcerias, associações, clientes, fornecedores, de repente. Inimigos, teve algum ranço, teve alguma briga com alguém que agora, de repente, pode voltar ao assunto, né? Casa 8, dinheiro, dívidas, impostos, financiamento, empréstimo, né? Nossa, fiz um consórcio e agora tô vendo que eu, né, paguei sim 3 vezes o valor que era para eu ter pago, não valeu a pena, tá? Neme, estou pensando em fazer um investimento de alto risco no Eclipse. Não, né, pelo menos para começar, tá? Eu estou decidindo ou estou reavaliando uma parceria e o resultado dela. Um bom momento para reavaliar coisas, né? A casa 10, desculpa, a casa 9, casa de conhecimento, de viagens longas, né? Ai, quero morar fora, ainda não fui, eu estou indo atrás, né? Quero uma especialização. Lembra que os eclipses são marcos de mudança. Se fazem bons aspectos no mapa, tá? Porque aí vai depender do próprio mapa. Eu vejo, às vezes, no momento de eclipse, grandes viradas, tá? Por exemplo, a pessoa está há muito tempo estudando para um concurso público, né? Aí vai ter um eclipse, tem um marco de mudança, mas faz bons aspectos na vida da pessoa. Às vezes ela passa, tá?
Casa 10, carreira, preeminência social, visibilidade pública, status público, né? Se a pessoa está numa fase de transição de carreira desde o ano passado, agora, de repente, pode ficar mais claro, se consolidar. Às vezes, alguma questão de exposição pública, que tenha sido um pouquinho, né, desafiadora. Agora, a pessoa, de repente, pode lidar ou entender melhor, né? Nossa, surgiu um acordo, né? Um acordo que me colocou, às vezes, no status diferente do que eu estava, tá? Casa 11 é benéfica, tá? Ela é uma casa de ganhos, de grupos sociais, de ganhos e benefícios que eu tenho através dos meus contatos. Às vezes que eu não preciso necessariamente de um esforço, né? Às vezes eu posso perceber que mesmo que eu tenha uma certa intermitência, eu tenho um processo de melhoria aqui, né? Já uso redes sociais, gosto, não gosto, gosto de me expor, né? Às vezes tem coisas que a gente não gosta, mas a gente vê que é necessário para ter os ganhos, né? Casa 12, a famigerada casa 12, todo mundo tem medinho, né? Casa do isolamento. É uma casa da espiritualidade. Casa 12, pela astrologia clássica, ela é um pouco densa, né? O eixo espiritual está muito entre 3 e o 9 ali pela clássica, tá? Mas é uma casa de perdas, é uma casa de isolamento, né? É uma casa que pode ser trabalhos que as pessoas fazem de uma maneira isolada. Então, hoje em dia, a gente tem esses trabalhos de bastidores, por exemplo, hospitais, né? A gente pode também ser aqui, por exemplo, sabe aquela pessoa que ela pesquisa um assunto muito profundamente, né? Ela descobre coisa que até, né? Tanto a 8 como a 12, ela tem essa questão de segredos. Então, às vezes, como tem uma mudança, às vezes a gente muda o padrão porque tem uma informação que antes não tinha, ou porque enxerga alguma coisa que antes não estava percebendo, tá? Vou me colocar numa situação de risco, uma questão de casa 12 um pouco tensa. Por que não, né? Para isso que você tem essa informação, tá? Mas de repente pode ser uma pessoa com bons aspectos. Poxa, a pessoa foi fazer um retiro espiritual, foi se isolar no meio do mato para ficar bem, né? Só se conectando com as pessoas que ela gosta, com as coisas que ela gosta, né? De repente foi fazer algum tipo de trabalho voluntário, tá? E às vezes isso não é o padrão, né, necessariamente que ela se envolve. Então pode ter coisas interessantes também de casadores, né? Então só aqui um apanhado geral. Vamos explorar um pouquinho o próprio mapa do eclipse, tá? Lembrando que a gente não vai se apegar ao eixo das casas, porque isso depende muito de onde você está no globo, né? Mas olha o tanto de coisa. A gente tem, então, claro, óbvio, né? Sol e Lua a 10 graus, e a gente tem Mercúrio muito próximo dessa lunação. Neme, então quer dizer que os assuntos mercurianos do meu mapa também fazem parte, com certeza. Só que perceba, no meu mapa é casa 10 e 7, de repente para você é casa 1 e 4. Aí você tem que ver para você, tá? Então tem um processo de mudança. Aí eu quero que você pense, tá? Peraí, teve alguma conexão de mudança referente a esse assunto lá, outubro do ano passado, março, abril desse ano? Faz a conexão, né? Faz a ligação de dados da vida, tá? Bom, outro ponto que a gente tem, ó, esse Marte, ele tá a 15 graus, tá? Aqui qual é a questão? Marte é mais lento e ele está diretamente conectado com a Lua por regência, Marte em debilidade. Esta Lua, né, eles são mais rápidos, então no caminhar, essa quadratura, ela ainda vai acontecer. Então isso traz um pouco de tensão, sim, para esse eclipse, tá? Pode ser alguma mudança brusca, pode ser alguma questão, por exemplo, se tem alguma questão que veio vindo, não está bem resolvida, pode ser uma decisão de tipo, agora deu, né? Chega, tá? Mas pode ter um caráter um pouco emocional, até porque lembra que este Marte tem a debilidade também ali no signo onde acontece o eclipse, né? Por exemplo, essa Vênus que comanda esse eclipse está numa área de debilidade. Perceba que a gente tem tanto Vênus quanto Marte numa debilidade, tá? Isso aqui tem uma. Então, assim, a gente tem um aspecto de mudança, há um certo desconforto, poderia ser, às vezes, um desentendimento, e aí vai depender muito se há, né, conexões no seu mapa, mas observe quais são essas áreas de conexão, né? Principalmente aqui Libra, Escorpião e Câncer no seu mapa, tá? E também fazer essa correspondência, né, direta com o planeta Mercúrio, tá? Então, por exemplo, o que Mercúrio rege, né? Não só onde acontece, mas tudo que está direcionando para essa ênfase do eclipse, tá? As questões mercurianas. Lembra, questões mercurianas, informação, comunicação, né? Sim, por exemplo, numa questão mundana, a gente tem meios de comunicação, dados, né? Informação, acordos sigilosos aqui, tá? Então a gente pode ver coisas que vão sendo expostas, né? Ou coisas que a gente estava interpretando de uma maneira e tem uma mudança, a gente começa a ver, peraí, que não é bem assim não, como tá aparecendo não, né? Tá?
Então, observa o movimento das coisas, tá? Vê o que está acontecendo aí nesse eixo de Áries e Libra. Ai, Neme, aqui o meu é igual o desse mapa, é 1 e 7. Muito provavelmente relacionamento. É relacionamento amoroso? Não necessariamente, tá? Pode ser. Mas pode ser, por exemplo, você tem alguma parceria de trabalho? Você tem alguma parceria comercial? Como que tá essa parceria? Tá fluindo desde o ano passado ou tá meio capengando aí? Tem alguma coisa que precisa ser comunicada, falada, e que às vezes a gente tá pisando em ovos ali? Tem algum assunto que a gente diz, sei não, isso aqui parece que eu tô com uma intenção, a pessoa tá com outra, e a gente pode ter, às vezes, algum, né, algum assunto aqui que precisa ajustar, porque senão pode ter uma desavença, né? Ajuste de estratégia, se você tá falando alguma questão aqui de, por exemplo, de associação, tá? Mas aí você vai ter que olhar em relação ao seu próprio mapa. Primeiro, sempre pensar na questão temporal. Teve alguma coisa que aconteceu na minha vida? Teve alguma mudança, né? Aí, observar, primeiro de tudo, onde que está mais ou menos esse 10 graus aqui do signo de Libra. Então, esse exemplo aqui, casa 7, né? Teve alguma questão de relacionamento? Teve algum término? Teve alguma flutuação? Teve alguma questão ligada a segredos, assuntos tabus, né? Teve algum, aqui nesse mapa, o próprio Mercúrio faz parte, né? Porque está em conjunção com o regente da 7, né? Teve alguma questão de comunicação, ou dificuldade de comunicação? Teve alguma coisa que veio, então, se desenvolvendo desde daquele movimento, né? Casa 4, lembra que a gente tem um Marte aqui nessa alunação, né? Teve alguma coisa com lar, imóvel, propriedade, mudou de casa, teve alguma tensão, algum desentendimento por causa disso, né? Então, o que vem se desenvolvendo? Teve algum outro cenário ali no final de março, início de abril, né? Às vezes tem acesso a alguma informação do desenvolvimento do assunto, tá? Observar muito para essa questão de tanto de parcerias, alianças ou inimigos, né? E aqui pode ser coisas, não digo inimigos, mas desafetos que eu sei quem são, né? A casa 12 é a quem eu nem imagino que seja, tá? Às vezes eu tenho desafeto com alguém, às vezes, por exemplo, o processo de mudança que vem vindo lá do ano passado pode ter sido, às vezes, até com uma informação, de repente, digo distorcida, mas às vezes dúbia, né? Alguma coisa que eu interpretei de uma maneira, agora eu olho e falo, putz, não era bem assim, né? Teve alguma questão financeira, né? Casa 8, tá? Ainda mais que a gente também tem aqui Vênus, né? Que é o comando dessa alunação, nesse mapa também comanda a 2, né? Teve alguma questão de acordo financeiro, teve alguma questão que não ficou tão clara, né? Como que ficaram as partes? Teve alguma questão, por exemplo, de sociedade, finalizei sociedade, tá bom, como que tá a organização financeira dessa sociedade agora? Quer dizer, já que a pessoa saiu, né, de repente não tem mais sociedade, ou de repente surgiu outra parceria, não sei. Então, aqui vamos ver o contexto. Mas como que ficou a questão financeira quando se dissolveu algo? Pode ter sido um casamento, pode ter sido uma sociedade, pode ter sido simplesmente a pessoa não é casada, não tem sociedade, não tem nada, mas ela teve um desentendimento com alguém que estava querendo prejudicar ela, às vezes até no ambiente de trabalho, né? Porque esse Mercúrio, lembra que faz parte, aquele rege a 6. Teve alguma questão de saúde? Teve uma questão, Mercúrio aqui também, em alguma negociação que às vezes não teve o resultado que a gente gostaria, porque essa Vênus aqui está em debilidade, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Não tem contexto, esse mapa é aleatório. Hipóteses, tá? Nós não somos videntes, né? Então a gente vai levantando hipóteses, e claro, dentro do seu contexto de vida, é legal fazer essa avaliação para você ir elencando as hipóteses, tá? O que já vem acontecendo? Teve alguma novidade? Teve alguma situação, né? Que já de repente abriu a portinha aí, já desde setembro, começou a te mostrar, né? Por exemplo, se está na sua casa 2, teve alguma questão financeira, né? Não, está na sua casa 6, poxa, teve alguma questão de saúde ou no ambiente de trabalho? Casa 7, relacionamento, né? Neme, não tá, de repente, por exemplo, na 7, tá na 11, mas pegou meu regente da 7. Tudo bem, então conecta com a 7 também, tá? Tem que fazer essas conexões. Eu sei que parece muito difícil, mas não é, é complexo, tá? Se você tem dificuldade de fazer essas análises de bate aqui, cruza lá, né? Porque infelizmente a gente aprende tudo de maneira isolada, né? Tudo fragmentado. A Lua aqui assim, eclipse em Libra, todo mundo se separa porque é relacionamento. Não. Tá? Às vezes eu peguei, inclusive, pessoas que tiveram questões muito fortes de saúde aqui, com a questão de casa 7, de casa 6, tá? Então a referência está no processo natal, tá bom? Na promessa natal. E, como eu sempre falo, astrologia é sobre a vida. Então, esse tal do autoconhecimento que todo mundo gosta de falar, ele é complexo, né? Às vezes a gente está olhando afuniladinho aqui um assunto, só que esse assunto ele tem um estopim, não é por um acontecimento agora, mas foi por coisas que já vêm, né? Sendo, digamos, jogadas, né, na situação, e agora pode ser um momento estopim, tá?
Aqui não dá para negar que pode ser um pouquinho tenso, né, então principalmente nesse caráter, já que a gente tem, né, aquele Marte Vênus ali em debilidade, principalmente coisas que a gente está guardando, às vezes aquele momento que a gente chega aqui, ó, e explode, né. Mas de novo, se no seu mapa faz bons aspectos, não é necessariamente tenso, tá. Então observa, coloca aqui no seu mapa no seu mapa, coloca aqui nos comentários se você percebeu já, se você consegue fazer essa análise, o que estava acontecendo, se você está num processo de decisão também relativo a esse movimento que vem acontecendo, tá. Se você já conseguiu enxergar às vezes: "Opa, estava se desenvolvendo dessa maneira, mas agora eu vejo que o padrão está indo para este ponto", tá. Às vezes a gente começa com algo tenso e na costura ali, há uma tendência a melhorar, às vezes também você começa a perceber isso a partir de agora, tá bom?